Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo no estudo das formas de intervenção de terceiros, hoje nós vamos estudar talvez aquela que seja a mais complicadinha das formas de intervenção. Terminaremos a intervenção na semana que vem. Temos mais uma aula para falar disso. Já vimos a assistência simples litisconsorcial e vimos na aula de ontem o chamamento ao processo. O legal é que conforme nós formos estudando as formas de intervenção, nós vamos conseguindo analisar casos de forma mais sofisticada. Então agora a gente já consegue misturar um pouquinho, né? Ontem nós já misturamos um pouquinho chamamento com assistência, agora vindo a denunciação, nós também vamos dar uma misturadinha na análise, justamente porque o bacana das formas de intervenção é também nós podermos entender as diferenças entre elas, porque há situações em que há uma dúvida, por exemplo, entre chamamento e denunciação. Então é bem bacana compreendermos aí muito bem as formas de intervenção, para então podermos olhar para um caso, para esses casos que eu sempre trabalho com vocês no final da aula, e então entendermos, afinal, se trata de uma ou se trata de outra. Denunciação da lide. Denunciação da lide. O que é isso? Denunciação da lide, para começo de conversa, é, desculpem, uma forma de intervenção de terceiros provocada. Ela não é espontânea. Mais uma vez, assim como fizemos lá no chamamento ao processo, alguma das partes, e aqui vale tanto para autor quanto para réu, é uma das diferenças entre denunciação e chamamento, ou o autor ou o réu provocam a intervenção de um terceiro para o processo. Quem provoca é o denunciante, quem é provocado e vem é o denunciado. E a denunciação da lide é então essa forma de intervenção de terceiros provocada por meio da qual o terceiro que é chamado, é trazido para o processo, tem algum dever de ressarcir o denunciante em razão ou em decorrência de uma determinada obrigação que ele tenha perante este denunciante. A denunciação da lide basicamente serve para garantir um direito de regresso, para garantir uma pretensão regressiva que o denunciante possa exercer em face do denunciado. Vejam com atenção. Não há solidariedade entre denunciante e denunciado. Lá no chamamento ao processo havia solidariedade. Os dois poderiam ser réus na demanda. Aqui não é o que acontece. Aqui, um determinado autor direciona a sua ação contra um determinado réu e só este réu pode ser réu. Não tem outro que poderia ser réu junto. Porém, caso este réu venha a ser condenado nesta pretensão exercida por esse autor, ele tem o direito de regresso contra um terceiro que tem que indenizá-lo caso ele tenha que pagar esse autor. Esse direito de regresso que esse réu, no nosso exemplo, tem para exercer em face deste terceiro é exercido por meio da denunciação da lide. Vejam que esse terceiro não seria réu. Não haveria, a princípio, a formação de um litisconsorte ali desses dois em face do autor. Então, o autor não fez uma escolha, como ele faz no chamamento ao processo, de trazer só um réu. Não é isso que acontece. Ele exerce a pretensão em face desse réu. Mas este réu tem um direito exercitável em face de alguém, caso ele perca esta ação desse autor contra ele. Então, vejam que no caso da denunciação, nós formamos uma demanda dentro do mesmo processo, uma lide, uma demanda eventual. Por quê? Porque ela só vai ser analisada se o denunciante perder na demanda principal. Essa é a ideia da denunciação da lide. Então, basicamente, usando aqui a nossa técnica atual de mostrar para vocês como isso funciona,
E aqui eu vou fazer um exemplo de forma muito simples. No material de vocês, eu fiz exemplos mais sofisticados. Aqui vamos só para vocês entenderem nesse primeiro momento. Depois nós deixamos a coisa um pouquinho mais complicada. Imaginem que esse aqui é um autor qualquer que propõe uma ação contra o réu qualquer. Daqui a pouquinho nós vamos ver que hipóteses de cabimento são essas, tá? Já já nós vamos entender em que situações é possível haver isso aqui. Mas, de todo modo, A contra B, uma determinada pretensão exercitável desse contra esse. Mas esse aqui tem, em razão de algum contrato, em razão do que nós chamamos de evicção, daqui a pouquinho nós vamos ver, uma pretensão exercitável também contra uma outra pessoa, C. Uma pretensão exercitável em decorrência dessa aqui. Então, se eventualmente B é condenado a pagar um determinado valor para A em razão dessa ação aqui desses dois, B tem o direito de ser indenizado por C. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o mesmo processo, tá? É um processo só. Um processo só, tá? Um processo só. Nós estamos começando um outro processo, não tem nada a ver. É um processo só. Um processo com duas ações dentro desse processo. Até nesse caso com duas leads, né? Nós temos uma ação que nós vamos chamar de ação principal. É a ação proposta de A contra B, a ação originária, aquela que motivou tudo. Mas também temos esta ação aqui, que é uma ação que nós vamos chamar de secundária, eventual, regressiva, tanto faz. Aqui nós temos a ação principal e aqui no mesmo processo nós temos essa lead secundária, essa ação regressiva. Como que funciona? Se B for condenado a pagar algo para A em razão da procedência do pedido formulado na ação principal, C pode ser condenado a pagar a B o valor que ele pagou para A, direito de regresso. Eu tenho o direito de me ressarcir junto a C em razão da condenação que eu vou ter que pagar para A. De novo, um processo só. Só um processo. Isso tudo aqui tá no número de um número só de autos, sabe? Autos, número 1232, ponto, aquele número enorme do CNJ, né? Ou antigamente, né? 1234/2020. Então, um processo só, com duas demandas, duas ações dentro do mesmo processo, uma principal e uma secundária. Essa depende dessa. Se essa aqui for julgada improcedente, A perdeu. A perdeu. B não tem que pagar nada para A. Essa aqui morre, perde o objeto. Eu não preciso analisar o direito de regresso de B contra C, porque B não teve que pagar nada para A. Porém, se essa aqui for procedente, necessariamente eu tenho outra coisa aqui, outra demanda aqui, que eu preciso analisar. Espero que tenham entendido ainda de forma muito superficial isso. Se não entenderam, daqui a pouquinho no Colab falamos pessoalmente, ok? Direito de regresso, gente. Vejam como é diferente do chamamento, né? No chamamento, o chamante chama o chamado para ficar do ladinho dele, porque os dois arcam do mesmo jeito perante aquele autor. Eles se posicionam da mesma forma perante aquele autor. No caso da denunciação da lide, o denunciante chama o denunciado e deixa ele ali. Olha lá, fica aí. Se eu me ferrar aqui, você vai se ferrar junto. Ou você vai ter que me indenizar. Não é bem o ferrar junto. Ferrar junto era no chamamento ao processo, tá? Basicamente, é isso que acontece, ok? O código vai nos dar, no artigo 125, as hipóteses em que cabe a denunciação da lide. A primeira delas é a evicção. O que é evicção, gente? Evicção é a perda de um direito por conta de uma decisão judicial anterior que reconhece a titularidade de alguém sobre aquele bem que você achava que era seu. Essa é que é a ideia da
evicção. Ela é uma espécie de garantia. Então, se eu, por exemplo, vendo essa canetinha para um de vocês, mas depois uma outra pessoa vem e perante vocês reivindica esta canetinha, porque tinha um direito adquirido, né? Adquiriu antes de você o direito a essa canetinha. Quando esta pessoa vem e te reivindica essa canetinha, você tem direito de regresso perante mim. Você tem o direito que a evicção te dá. Você quer exercer os direitos que decorrem da evicção. Por quê? Porque você perdeu a propriedade dessa canetinha, porque uma decisão anterior disse que ela nem minha era, ela era de outra pessoa, e essa outra pessoa reivindica esta canetinha de você. Essa é a ideia de evicção, tá? Tô usando o exemplo da canetinha, mas obviamente estamos falando de outras coisas, estamos falando de coisas, estamos falando de imóveis, tudo isso tem a ver com a evicção, ok? Como que funciona então no caso de evicção? Pessoal, no caso de evicção. No caso de evicção funciona assim. Uma determinada pessoa entra com uma ação contra você para reivindicar um determinado bem. Dizendo, esse bem aí que você está dizendo que é seu, não é seu, é meu. Inclusive, eu tenho uma decisão judicial anterior, então eu quero esse bem. Pode ser uma ação reivindicatória, pode ter relação com o uso capião, tudo isso, tá? Ou seja, alguém opõe contra você um direito de propriedade, por exemplo, dizendo, ó, vai perder a canetinha, porque eu quero a canetinha, essa canetinha é minha. Mas você comprou este bem de outra pessoa. E quando você comprou, tudo indicava que essa pessoa que te vendeu poderia vender. Como assim existe essa outra pessoa para querer esse bem no seu lugar? O que você faz então? Você denuncia a lide, aquele que seja o seu alienante imediato. Quem é o alienante imediato? É aquele que te vendeu a canetinha. Porque você vai pensar assim, se eu perco aqui, ou seja, se vem uma decisão nesse caso e diz que a canetinha não é minha, a canetinha é dele, porque esse aqui tinha um direito a essa canetinha reconhecido por uma decisão judicial, o que vai ter que acontecer aqui? Eu vou querer uma indenização desse aqui, porque esse aqui me vendeu e não poderia me vender. Ele me vendeu, mas não era dele, era desse aqui. E esse aqui teve esse reconhecimento numa decisão judicial e agora está reivindicando isso de mim. Ação principal, ação regressiva. Como que o juiz vai analisar isso? Ele vai julgar, eventualmente, procedente o pedido de A. Se ele julga procedente o pedido de A, o que ele vai fazer? Vai também analisar se o alienante imediato tem o direito de ressarcir B pelo valor que ele paga aqui. Tudo isso na mesma sentença. De novo, gente, nós estamos no mesmo processo. Lá no final vai sair uma sentença só. Só uma sentença será proferida nesse caso, julgando tudo isso aqui. Justamente porque nós temos ali um único processo e duas ações dentro deste processo. Se você perdeu aquele seu direito porque houve alguém que exerceu isso contra você, mas você tinha aquele direito porque você adquiriu aquilo de outra pessoa, este terceiro é trazido por meio da denunciação para te indenizar caso você perca. Vejam que a ação pode ser sua. Você pode propor a ação. Nós podemos ter uma situação aqui, por exemplo, deixa eu fazer uma baguncinha aqui porque eu perdi meu apagador. Nós podemos ter uma situação em que você, já sabendo que tem alguém que pode te ameaçar querendo reivindicar, você entra com ação contra esse alguém e fala, sai daí do meu terreninho, esse terreninho é meu, isso aí é meu, sai daí. Contra B. Só que você já sabe que o B pode alegar que justamente aquele bem é dele. Não, mas é meu. Eu tenho uma decisão anterior. Esse cara aqui pode trazer uma alegação de uso capião, que é forma de aquisição originária da propriedade. Então, se for reconhecido o direito dele ao uso capião, perde-se desde o início
aquele direito, né? Então também pode funcionar com usucapião. O fato é que você quer brigar com alguém porque você quer o reconhecimento de um direito que é seu sobre um bem qualquer. Só que você, sabendo que você comprou isso de alguém que te vendeu e não poderia te vender, ou te vendeu antes da usucapião acontecer e etc., faz a denunciação da lide aqui. Então vejam como o autor também pode fazer a denunciação da lide. O que vai acontecer? O juiz vai analisar esse pedido aqui. Se ele julgar improcedente a pretensão de A, ou seja, se ele concluir que o direito é de B, não é de A, o que ele vai fazer então? Ele vai analisar a pretensão regressiva, porque aí C vai ter que indenizar A. De novo, direito de regresso, ok? Em todas estas situações, nós temos um direito de alguém ser ressarcido, exercer um direito de regresso contra outro alguém, porque você perdeu, por exemplo, o seu direito a um determinado imóvel, a um determinado bem, por conta da evicção. Ok? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é decorrente de um direito de regresso de forma geral. O mais comum dos casos da denunciação da lide nessa segunda hipótese é o da seguradora, contrato de seguro. Você bate seu carro em alguém e esse alguém entra com uma ação indenizatória contra você porque você causou todos os danos ao carro daquela pessoa. O que você pode fazer? Você tem um seguro. Você denuncia a lide seguradora. A seguradora vem e ali, no mesmo processo, é possível garantir o seu direito de regresso em face da seguradora. O juiz vai dizer, você precisa indenizar esse autor, porque de fato você tem que pagar os danos decorrentes desse acidente, você tem que indenizá-lo por isso. E seguradora, em razão do contrato de seguro, você tem que indenizar este réu denunciante pelo valor que ele vai ter que pagar para a vítima do acidente. Direito de regresso, ok? Essas são as duas hipóteses previstas pelo Código. Vejam que a denunciação da lide é facultativa. Em nenhuma dessas situações, o réu ou o autor, o denunciante, é obrigado a fazer a denunciação. Ele poderia perfeitamente ingressar com uma ação autônoma para discutir esse direito de regresso depois, sem problema nenhum. Porém, por uma questão de economia processual, por uma questão de coerência das decisões, uma série então de razões, é possível trazer desde já esse terceiro para exercer neste mesmo processo a ação regressiva, a pretensão regressiva e assim, em uma sentença só, obter-se as duas decisões. A decisão em que o denunciante é eventualmente condenado a pagar por seu adversário e o denunciado é condenado a ressarcir o denunciante pelos valores eventualmente pagos, ok? Essa é a lógica da denunciação. Vejam então que a principal diferença dela com o chamamento está no fato de que o terceiro, o denunciado, não figuraria como réu ao lado do denunciante originalmente, logo da propositura da ação. O que ele faria é ressarcir o denunciante numa outra ação em razão desse direito de regresso, ok? Tanto autor quanto réu podem realizar. Temos aí uma demanda eventual, subsidiária, e uma sentença só vai reconhecer, vai julgar as duas demandas, ok? É complicadinho mesmo esse, pessoal, por isso que depois nós vamos olhar para casos e vamos tirar todas as dúvidas de vocês, tudo bem? O que pode acontecer? Quando a denunciação é realizada, e ela é realizada pelo autor na petição inicial ou pelo réu na contestação, o denunciado, se admitida a denunciação, vai poder, obviamente, se manifestar. O denunciado ou o denunciante, a depender de quem tiver prejuízo nessa decisão, pode interpor agravo de instrumento. Contra o deferimento ou indeferimento da denunciação da lide, cabe agravo de instrumento.
Vem o denunciado, então, e se tratar de denunciação realizada pelo autor, o que o denunciado pode fazer? Ele pode figurar ao lado desse autor como seu litisconsorte e, inclusive, deduzir novos argumentos contra aquele réu. Vejam que ele vai se posicionar ao lado daquele litisconsorte, por isso que o professor Dinamarco, por exemplo, dizia que aí nós temos uma forma de assistência litisconsorcial, porque ele se posiciona ao lado desse autor como litisconsorte, podendo então complementar os argumentos, trazer novos argumentos, além daqueles já apresentados pelo autor. Se o denunciante for o réu, o denunciado pode, também figurando como litisconsorte deste réu, opor-se à pretensão do autor. Também é uma forma de assistência. O professor Dinamarco também diria que isso aí vai dizer que isso é uma forma de assistência litisconsorcial. O professor Daniel, Marinoni e Sérgio vão dizer que o litis denunciado vem para o processo como assistente simples do denunciante. E faz também sentido esse entendimento, não é? Afinal de contas, ele tem um interesse decorrente de um efeito reflexo que ele vai sofrer. Reflexo porque ele ajuda o denunciante e se o denunciante perder, aí ele também pode perder. Por isso que ele tem um interesse decorrente de um efeito reflexo da sentença. Mas ele não tem diretamente interesse no objeto da ação. Por isso que essa assistência tem mais cara de simples do que de litisconsorcial. O grande problema, e o professor Fred traz isso e ele tem razão, é que o código vai dizer que o denunciado é litisconsorte do denunciante. Se o código coloca o denunciado como litisconsorte do denunciante, ainda que isso não tenha toda a cara, né, de litisconsórcio, e não pareça tecnicamente correto chamar isso de assistência litisconsorcial, se o código dá poderes e ônus de litisconsorte para o denunciado, ele vai poder agir como tal, inclusive se posicionando ao lado daquele denunciante para litigar contra o seu adversário. Afinal de contas, ele tem interesse em ver o denunciante ganhar. Se o denunciante ganha, o denunciado se dá bem. Ele não precisa indenizá-lo, não haverá exercício do direito de regresso, ok? O código também traz, mais especificamente ali no artigo 127, outras posições, outras condutas que podem, no 128, desculpem, outras condutas que podem ser praticadas pelo denunciado. Então, o denunciado pode eventualmente não contestar, né, a denunciação, ele pode eventualmente ser revel. Nesse caso, autoriza-se que o réu denunciante acabe deixando de lado a ação principal e preocupando-se então apenas com a ação regressiva, uma previsão quase inútil do código, né? Porque é claro que isso poderia acontecer, né? Isso já decorreria dos outros regramentos aí relativos às partes aos terceiros no processo, mas vem ali o 128 e acaba afirmando essa possibilidade. Então existe também essa previsão e o fato é que a sentença, repetindo, vai julgar as duas ações concomitantemente. Primeiro a principal, e em sendo ela desfavorável ao denunciante, então a lide secundária também será analisada. Ok, pessoal? Isso também é bem importante de entender no caso da denunciação da lide, ok? O que também é importante entender, né? Embora não se trate de caso de solidariedade, o artigo 128, parágrafo único, vai prever a possibilidade de, havendo denunciação e reconhecendo a sentença, a procedência do pedido do adversário do denunciante, ou improcedência, a depender da posição da denunciação, é possível que este autor diretamente execute a sentença contra o denunciado. Isso acontece muito em contratos de seguro. Vem lá o réu e denuncia a lide seguradora, traz a seguradora para a demanda, forma-se então a demanda regressiva. Na sentença, o juiz, primeiro, julga procedente o pedido do autor e condena o réu à indenização e, imediatamente, na mesma decisão, condena a seguradora a indenizar este réu pelo valor que ele tem que pagar para o autor em razão do contrato de seguro. O que é possível acontecer? É possível que o autor execute diretamente a seguradora.
diretamente. É a previsão do 128, parágrafo único. Por que isso não é tecnicamente correto? Porque na denunciação a gente não tem solidariedade, né? A solidariedade fica lá para situações de chamamento ao processo. E aí sim, esses 2 réus, 3 réus vão ser condenados solidariamente, aí o autor pode executar contra qualquer um deles. Porém, no caso da denunciação, não é bem isso que acontece. Então, o ideal da denunciação seria que o autor executasse, cumprisse a sentença em face do réu e o réu, então, cumprisse em face da seguradora, em face do alienante aí, justamente porque se trata de demandas eventuais, de uma acumulação de demandas em caráter subsidiário, tá? Porém, o artigo 128, parágrafo único, inclusive aderindo àquilo que a jurisprudência já vinha trazendo, né? Acaba prevendo essas possibilidades também, ok? E uma outra questão. No caso da evicção, nós temos então a possibilidade de denunciar o alienante imediato e só o imediato, pessoal. Eventuais outros, né, outros sujeitos da cadeia que porventura tenham também que indenizar aquela parte, não vão poder ser trazidos. Imaginem aquela situação de um que vai vendendo para o outro, vai vendendo para o outro, vai vendendo para o outro. Eu só posso denunciar lide o meu alienante imediato, que por sua vez pode denunciar lide o alienante imediato dele, porque admite-se denunciação da denunciação, denunciações sucessivas, uma única vez no processo. Então, se A propõe ação contra B e B denuncia o alienante imediato e esse cara também adquiriu de outro e também tem um direito de regresso a exercer contra esse outro, ele faz uma outra denunciação no mesmo processo. E aí o direito de regresso de todo mundo vai ficar garantido, ok? Em linhas gerais é isso. Os casos que eu trouxe para vocês versam inclusive sobre uma questão super interessante, a possibilidade de denunciação da lide ou chamamento ao processo em relações de consumo, porque existem previsões específicas no Código de Defesa do Consumidor para isso, eu coloquei isso lá no material de vocês, além de outras situações de denunciação, para que nós possamos aplicar na prática tudo isso que vimos, ok? Anotem as dúvidas. Daqui a pouquinho nos encontramos no Colab para resolver os casos juntos e tirar todas as dúvidas de vocês. Um beijo e até daqui a pouco.